se você quiser ser ativada, ser ousada, eu vou falar para você, na hora que você começar a falar, Espírito Santo, eu preciso ser ousada e usada por você. Na hora que você falar isso, ele vai começar a tirar você da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto não é bom? Você tá com tudo ali, tá tudo bem. Mas na hora que você decide avançar, tem que dar o próximo passo ou subir um próximo nível. Ninguém sobe de nível na zona de conforto. Nunca, nunca nós vamos estar subindo de nível e sendo ousadas na nossa zona de conforto. E hoje nós vamos falar, enquanto eu estava cantando esse louvor esses dias na minha casa, daí eu falei para a Nath que eu queria esse louvor. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração, foi me dando grandes coisas. E eu quero convidar você a ser ousada a ler a palavra todos os dias. Que quando você se enche da palavra de Deus, é assim, ó, vem. Sabe quando aquela palavra que você precisa para um determinado momento está aqui? Sabe aquilo que você precisa para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus filhos, para as suas amizades, para as pessoas que você se conecta. Está tudo aqui. E ontem eu estou tendo um momento com 3 mulheres que são de outra igreja. E eu estava ali com elas, falando da palavra, e uma delas virou para mim e falou assim, nossa, Fer, eu nem sabia que existia Abacuque. É um profeta, tá? Fica no Velho Testamento. Mas a gente só vai saber quando a gente lê. Nós só vamos ter intimidade com o Deus da palavra se nós lermos a palavra dele, que ele deixou para nós, que é viva, que é eficaz, que tem tudo pronto para nós. Lógico que Deus vai fazer com que a gente se esforce em algumas coisas, em várias coisas, né? E eu quero convidar você a abrir Abacuque agora, então. Abacuque capítulo 2. Eu vou falar por que esse versículo, Abacuque fala muito comigo. Para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Pedro, de 14 anos, e eu tenho o Felipe, de 12. E o meu primeiro filho, Pedro, foi muito, muito desejado. Eu cria que ele chegaria. Sabe aquela convicção? Quem já teve uma convicção que algo iria acontecer? Amém? E antes do Pedro, eu perdi um bebê. Quando eu perdi esse bebê, eu não tinha feito rema, eu tinha 28 para 29 anos, 28 anos, e o meu chão caiu. Eu fiquei indignada com Deus. Como eu, ó Deus, como eu posso pregar a tua palavra? Eu liderava um grupo de oração na igreja que eu frequentava. Eu estava envolvida com todas as coisas. E eu perguntava para Deus, por que eu? Eu tinha até orado com uma mulher que há 11 anos não engravidava e essa mulher engravidou. Então eu tinha experiências com esse Deus poderoso. Eu sabia quem ele era. Eu tinha convivência com a palavra dele. E um dia, numa noite, depois que eu tinha perdido meu filho, e eu estava um dia sentada no sofá da minha casa, eu lembro até hoje, era um sofá, eu morava aqui em Bauru, num prédio perto da casa da minha avó, e ali eu busquei ao Senhor, eu falei, Deus, me perdoa. Eu quero te pedir perdão, mas eu sei que você tem uma promessa para mim. Eu sei que você tem algo, porque eu sei que eu posso ter filhos. E eu fui fazer um exame. Depois disso, eu comecei a orar ao Senhor e fui fazer um exame. E o médico falou para mim assim, olha, Fernanda, é o seguinte, nós vamos fazer esse exame, mas você tem um útero introvertido, olha, falou um monte de coisa lá. Aí falou. Eu entrei no carro, eu virei pro meu marido e falei assim, esse médico é um mentiroso. Meu marido até assustou, assim. Eu falei, sabe por quê? Porque, eu tenho um ventre totalmente curado. Eu sou a filha do Deus vivo, aquele que gerou,
que gera vidas. E o meu ventre é vivo. E eu não aceito essa palavra. O meu útero é totalmente perfeito. O André ficou meio chocado com aquilo e eu fui buscar o Senhor. Eu falei, Deus, o Senhor tem que me dar apenas uma palavra. E essa palavra que nós vamos ler foi o que o Senhor me falou. Lá em Abacuque 2, versículo 1, quero convidar você. Está escrito assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quando nós estamos de sentinela, nós estamos buscando ao Senhor, você pode ter certeza que uma resposta virá da parte dele. Porque o sentinela, ele não dorme, não cochila, quando ele está no seu dia de serviço. É um guarda. E nós temos o guarda de Israel, que é o nosso sentinela, que não cochila e não dorme. E quando nós estamos orando, jejuando por um motivo, Deus se alegra. E está escrito assim no versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, não se atrasará. Escreva, o ímpio está enraivecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por fé, pela sua fidelidade, pela sua fé. Queridas, eu peguei esse versículo, mas eu me agarrei nele. Porque Deus estava falando para ela assim, escreve a visão. E eu quero perguntar para vocês assim, qual é a visão daquilo que você tem? Que Deus está falando ao seu coração para que você alcance? O que Ele tem comunicado ao seu coração? O que Deus tem falado ao seu respeito no céu? O que Deus tem escrito sobre você? Porque a palavra de Deus fala no Salmo 139, ei, todos os seus dias estão escritos e contados e determinados. Mas você está vivendo aquilo que Deus escreveu ao seu respeito? Você está escrevendo a visão daquilo que Ele tem te falado? Você está escrevendo as bênçãos do que Ele tem para derramar na sua vida? E eu comecei a escrever isso, eu escrevi esse versículo na porta do meu armário, no meu guarda-roupa. Então, todo dia que eu abria ali, eu olhava ali e eu repetia esse versículo. Todos os dias, durante 11 meses. Para que a visão do meu filho viesse para o meu ventre. Fer, não foi do dia para a noite, não. Porque Deus não é Deus de micro-ondas. Deus, você não coloca um Nissim hoje em 3 minutos e fica pronto. Sabe por quê? Porque com quem você consegue se relacionar em 3 minutos? Relacionamento. Não uma conversa, não um bate-papo, não só alguma coisa, mas um relacionamento nele. E o Espírito Santo foi trabalhando comigo nesse versículo aqui. Então, todos os dias eu falava assim, ainda que demore, oh Deus, eu vou esperar. Porque eu sei qual será o fim, um filho no meu ventre. E todos os dias eu olhava no espelho e falava, Fernanda, você está grávida. Todo dia. Quem me ensinou foi minha avó. A minha avó falava assim, você tem que olhar para você no espelho e dizer, eu estou grávida. E eu quero te convidar a engravidar dos seus sonhos, de novos projetos, de novas visões. Sabe, a gravidez não são 9 meses? Gente, eu estava tão desesperada para ver meu filho que ele nasceu de 8. Porque eu queria ver a cara dele, eu queria saber como ele era. E você sabia que existe um tempo determinado? Hoje, aquela criança que nasceu com 2 kg, 145, com 43 centímetros, 44. Ele tem quase 1,80 de altura. 14 anos, sarado. Rapaz é bom, entendeu? E é um menino verdadeiramente conforme o coração do Senhor. Ele é um menino totalmente inclinado para as coisas do Espírito. Mas todos os dias, enquanto eu estava grávida, eu declarei a palavra sobre a vida dele. O que você tem declarado na sua vida? Qual é a sua atitude de fé? E eu vou te falar uma coisa que ninguém consegue declarar algo por você.
Porque quem vai ter a firme convicção daquilo que vai acontecer na sua vida é você. Porque qual é a boca mais perto do seu ouvido? A sua. É a sua boca, é a sua declaração, é a sua ousadia em crer nessa palavra e fazer com que ela funcione. Às vezes você fala assim, nossa, Fer, mas é difícil ler a palavra, eu não entendo. Hey, hello, mas quando você lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você não entende? Ele me cerca com umas muralhas. Ei, nós somos, a palavra de Deus fala que quando a gente clama ao Senhor, Ele nos responde. Quando eu li Abacuque aqui para vocês entenderam o que estava falando? Está falando com você. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei aquilo que o Senhor tem comunicado ao seu coração, mas seja ousada e escreva a visão daquilo que Ele está te falando, daquilo que você deseja que aconteça, e não deixe ninguém te tirar isso. Ou foram 11 meses eu declarando, 11 meses, não foram 5 dias, uma semana, foram 11 meses até que a promessa se cumprisse. Você sabia que Sara também demorou 1 ano para que Isaac viesse por ventre dela? 1 ano. Abraão recebeu a promessa com 75 anos, mas só se cumpriu com 100. Então fala assim, tá tudo bem, porque existe tempo, um tempo determinado para algo. E nós queremos apressar as coisas de Deus. E quando nós apressamos, queridas, existe um dano. Abraão tentou apressar o que Deus queria fazer na vida dele. Ei, nasceu Ismael e o povo de Deus foi dividido. Eu não sei se você sabe, mas os povos que brigam até hoje é descendência de Ismael e descendência de Isaac. A Palestina briga até hoje por conta disso, de uma decisão apressada de apressar uma promessa. Não apresse aquilo que Deus já comunicou ao seu coração. Sabe, tenha uma firme convicção do que está escrito nesta palavra. Fer, mas eu não entendo. Ei, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Você sabe que está escrito esse versículo na Bíblia? Ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, aquele paracletos do Senhor. Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou. E eu estava conversando ontem, eu falei assim, se eu perguntar aqui, alguém viu Jesus pessoalmente aqui? Eu também não vi, ainda não. Mas eu tenho certeza absoluta que ele está vivo. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse, nós não estaríamos aqui. Porque ele é o único Deus que falou, ei, ao 3º dia eu vou ressuscitar. E aconteceu. Porque o corpo dele, a tumba ainda já está vazia. E ele foi visto depois da ressurreição por 500 pessoas. E andou com elas por muitos dias. Por mais de 500. Mas sabe só quantas pessoas permaneceram no lugar que ele falou? 120. Espera ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você sabia que às vezes nós não conquistamos coisas do Senhor porque nós não estamos buscando o lugar que Ele nos enviou? Querida, é fácil, é simples. Eu sei que você olha para mim e fala assim, é simples para você. Não é simples para mim também, não. Hoje eu declarei, eu escrevi, depois se você quiser olhar aqui, 50 promessas. Que eu já tinha declarado sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu comecei de novo. Tudo de novo, copiei. Deus, é bom copiar. Para mim, eu tenho que ver o negócio. E comecei a declarar. Então, eu quero falar para você, ativa aquilo que está dentro de você. Declara a palavra. Eu declarei muitas coisas. Eu falei, Deus, obrigado, porque na minha casa existe paz, abundância da tua presença. Na minha casa, o meu esposo, ele escuta o que eu falo. Às vezes não escuta, gente, eu declaro. Porque a fé é assim, a fé é um firme fundamento. Enquanto eu não chegar nesse fundamento, eu não vou parar. Eu vou te falar, a fé só existe para ser utilizada na terra. Ei, coisa linda, você vai ter que utilizar a fé aqui. Não é no céu. No céu não vai precisar ter fé, mas é aqui que nós somos ajustadas, nós somos edificadas, nós somos exprimidas. Em todas as coisas.
Para a gente tirar o azeite da azeitona, o que tem que acontecer? Espremer. E ó, pensa num processo. Ô, azeitona linda de Jesus, você está sendo espremida para que o mais excelente óleo possa vir, sair de você. Mas para que esse óleo precioso da unção do Senhor saia, a sua vida tem que estar encharcada da palavra. Tem que estar imersa naquilo que Deus chamou para fazer. Quantas coisas eu negligenciei. Quantas coisas. E a palavra de Deus lá está escrito lá em Mateus 6,33. Todo mundo conhece esse versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Sabe, eu não quero estar puxando a sua orelha, mas eu quero te incentivar a ser uma mulher, uma sentinela da sua casa, uma sentinela do Senhor. Aquela mulher que o Senhor pode. Ei, Fernanda, você pode contar com você? Pode, Deus. Você pode contar comigo. Porque Ele precisa de mulheres ousadas, edificadas, encharcadas com a palavra, para que quando a gente for espremida, tem óleo. E daí o diabo vai conseguir pegar a gente assim, não. E eu falei com uma amiga minha, ela é de Sinop, falava sempre algo para mim. Ô, Fernanda, você acordou hoje? Já acordou? Quando eu acordava cedo, viu, gente? Eu não gosto de acordar cedo. Daí eu falo, acordei. Ela falou assim, o diabo tá preocupado, porque todo dia que você levanta, você atazana ele. Você é essa mulher? Que o diabo fica preocupado quando você levanta da sua cama? Eu sou essa mulher. Porque eu quero ser conhecida no céu, na terra e no inferno. Porque quando o nome de Jesus sai da minha boca e da sua boca, existe um poder para que aquilo que nós estamos pedindo e acessando do céu venha acontecer na nossa vida. Porque nós temos uma eterna aliança com Ele. Não foi pago um pequeno preço, mas foi pago um grande preço. Para que tudo aquilo que o Espírito Santo tem para derramar na minha vida e na sua vida, a gente possa usufruir aqui na terra. Queridas, nós não vamos conseguir ativar a nossa fé em outro lugar. E eu posso te falar algo, até a pequena fé tem vantagem. Porque Jesus falou, se alguém tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu o grão de mostarda? Quem já viu? Gente, é um negócio impressionante. Então, Fernanda, eu ouso você ir lá comprar Ai, tô com um negócio esquecido. Comprar e dá uma olhadinha lá no mercado tem. O grão de mostarda é muito pequeno. É daquele tamanho que a sua fé tem que ser para que você mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. É por conta dessa fé, desse jeito que as coisas começam a acontecer na nossa vida. E a palavra de Deus lá em Hebreus 11:1, todo mundo sabe, ou se não sabe eu vou falar para você. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Fé é o que nós não vemos, mas está acontecendo. Existiu uma experiência de um físico. Eles fizeram uma experiência com o átomo, dividiram o átomo, porque o átomo é divisível. Dividiram o átomo e colocou esse átomo num lugar para girar em Nova York. E o outro átomo foi levado para um laboratório, para vocês verem o poder da nossa fé e da palavra que sai da nossa boca, na Califórnia. Daí fizeram assim, olha, eu vou começar a movimentar esse átomo de Nova York 3 horas da tarde. Eu quero que você observe o que vai acontecer com essa outra parte dele que está aí. Na hora que começou a movimentar o de Nova York, o átomo que estava lá na Califórnia começou a se movimentar. E sabe por quê? Porque a palavra que sai da nossa boca, que Ele nos tem dito, é espírito e vida. Existe vida até no átomo, porque o átomo ele gira, ele tem um núcleo que faz com que as coisas se movimentem. E o Espírito Santo precisa de você, que é o núcleo dele, para que ele se movimente. Tudo aquilo que sai da sua boca você consiga acessar no reino do Espírito. Porque o Espírito de Deus, nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Para que a gente possa entender
como ele vai fazer as coisas. Ah, Fer, tem coisas que nós vamos entender? Não, nós não vamos entender. Tem coisas que nós vamos falar assim, Jesus, é o seguinte, por que eu passei por isso? Nós só vamos saber lá, queridas. Mas ele sabe de uma coisa? Eu tenho uma convicção. Tudo aquilo que eu passo na minha vida, problema, onde eu sou extraída pelo Senhor, sou moída. Alguém exatamente está passando pela minha dor em outro lugar. Um irmão, uma irmã na fé. E nós precisamos entender que nós somos fortes, porque o Espírito Santo é aquele que nos habilita a tantas coisas. Nós temos talentos, mas também nós somos treináveis. Alguém tem, eu acho assim, eu não sei, né? Mas eu acho que ninguém sabendo ler. Nós temos que aprender. Então, ler a palavra de Deus a gente sabe. Todo mundo sabe ler aqui, né? Todo mundo sabe ler, porque a gente sabe, nós estamos aqui, ó, com essa palavra aqui que é viva. Nós temos um celular, nós não temos mais desculpa para ler a palavra. Sabe por quê? Porque Deus quer que você tenha experiência com Ele todos os dias. Ah, Fer, mas a sua experiência conta para mim? Não, mas o meu testemunho e o seu testemunho na minha vida é para me fortalecer. Não para fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Porque se fosse assim, ia ser muito fácil. E eu fico indignado com algumas coisas. Quando Jesus viu aquele cego que pediu para ser curado, o que Jesus falou para ele? O que queres que eu te faça? Gente, não é óbvio? Sabe por que Jesus pergunta? Porque ele quer que você responda. Mestre, que eu torne a ver. Porque ele sempre está disposto a te escutar. Sempre. Sempre. E hoje eu estava cantando essa música, esse louvor na minha casa, e eu tenho minha faxineira vai de quarta-feira lá, glória a Deus, aleluia, pela vida dela. Dona Maria é crente. E eu falo para ela, Dona Maria, você me vê no manto, você me vê embaixo, você me vê em cima, você me vê chorando, você me vê no café, você me vê fazendo ovo, você me vê lavando louça. Sabe exatamente quem eu sou, como Jesus. Eu não tenho vergonha dela, sabe por quê? Porque eu estou louvando ao meu Senhor. E tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que perder a nossa vergonha. Porque o reino de Deus não é para covardes, mas são para os filhos e firmes. Para as filhas, mulheres empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Não empoderadas pelo feminismo, mas empoderadas. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. A carta escrita pelo Espírito Santo. Eu e você somos cartas vivas de Deus. E quando eu sou uma carta viva, eu quero que Ele continue escrevendo através da minha vida todos os dias. Você é uma carta maravilhosa. O que você tem passado para os outros? Quem é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na mesa que você senta? Você é aquela mulher que exala o Espírito Santo? Ou você é aquela cristã que fecha a cara e não quer mais saber de nada, não aguenta essa gente e só vai reclamar? Mas eu quero convidar você a meditar na palavra, porque existe promessas na sua vida para que o Espírito Santo comunique e faça acontecer. Se você tiver alguma coisa para que a gente possa estar orando, quero convidar você a ficar de pé, convidar a Nath para estar aqui. Nós vamos estar intercedendo por algo que Deus já colocou na sua vida. Visões, sonhos, aquilo que o Espírito Santo tem comunicado ao seu coração. Pessoas para serem resgatadas pelo Espírito Santo, para conhecer o Jesus que você serve. Você sentar à mesa com Ele, resgatar o seu tempo no secreto. Porque Deus tem saudade de você. E sabe que quando eu fico um tempo sem buscar, às vezes sem orar, porque eu também, queridas, não é todo dia. Tem semana que eu posso falhar. Quem não falha? E daí eu escuto o Espírito Santo bem suave e fala assim: tô com saudade de você. E essa saudade, só você que pode suprir no Espírito Santo. Não sou eu. E eu quero que você medite nessa palavra em Abacuque 2. Que você releia na sua casa, escreve a visão sobre tábuas, para que se possa ler até quem passar correndo. Eu já falei isso aqui. Deus já criou outdoor lá em Abacuque. Para que a gente possa entender o que Deus vai fazer nas nossas vidas. E Fer, tem coisas que Deus vai comunicar com o outro,
mas muitas coisas. Primeiro, Deus vai acessar o seu secreto. O que você tem feito? O que você tem escrito? Quem é você? Quem é essa sentinela que está hoje sentada aqui na minha frente? Quem é essa mulher de oração poderosa? Se você ainda nunca começou a orar, quem é essa mulher que está sendo ativada hoje? Para se colocar como uma sentinela do seu lar. Para se colocar como uma sentinela do Senhor e escutar. Ei, eis-me aqui, Deus. Envia-me. Às vezes você não vai pegar o microfone, às vezes você não sabe tocar. Eu não sei tocar. Às vezes você não sabe cantar, mas Ele te fez com habilidades específicas para cumprir o propósito que Ele te chamou. Para fazer com que a visão que Ele tem ao seu respeito aconteça. Comece a acontecer. Quantas coisas estão guardadas? Quantas coisas eu esqueci que eu tinha anotado? E hoje eu relembrei, eu trouxe à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que faz com que eu possa ser ativada. A palavra de Deus fala que Paulo só guardou a fé quando ele morreu. Combati o bom combate. Guardei a minha fé. Ei, mas nós não. Nós somos mulheres cheias da fé. Cheias da palavra que nos traz fé. Como que eu faço para a fé vir, Fernando? Todo mundo sabe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que te traz fé, não é a Fernanda. Não é o pastor no domingo, mas é a palavra que você escuta todos os dias na sua casa. Que você pode coloca um pregador, uma pregadora que você gosta, para que a palavra flua através de você, para que você pegue essa palavra e entra dentro de você, que faça parte. É como você, essa água aqui tá fora de mim, não tá? Mas na hora que eu abro, peraí. Eu dou um gole. Você já tá vendo a água? Mas ela já faz parte de mim. Então a palavra é como essa água que você bebe, como o pão que você come. Ela começa a entrar no seu ventre e fazer diferença. Quero que você se coloque de pé.